A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo de número 10, e o versículo de número 39 diz assim: Jesus, pregando, disse: Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu abro essa rápida, simples meditação com esse texto para falar do paradoxo do Evangelho da Graça. O paradoxo do Evangelho da Graça. A palavra paradoxo, ela significa contrário. Então, quanto o Evangelho pregado, ensinado e vivido por Jesus é contrário àquilo que é pregado, ensinado e vivido pela igreja contemporânea, pela igreja dos nossos dias. Eu gostaria de analisar com você, porque boa parte daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus viveu, não está sendo ensinado, pregado ou vivido, senão por o todo, pelo menos em parte, pela igreja. Há uma diferença entre ser cristão e viver os ensinamentos de Cristo. Há uma diferença entre ser evangélico e viver o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de analisar com você pelo menos 5 pontos, ou pelo menos 5 passagens em que Jesus ensinou algo. E hoje a igreja está vivendo o contrário àquilo que Jesus ensinou. Se não estiver vivendo, pelo menos os pregadores, na sua maioria, têm pregado o contrário que Jesus ensinou e pregou. Pois bem, vamos analisar o sermão de Jesus no monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Quando Jesus prega o sermão no monte, ele nos traz ensinamentos tão profundos, tão vivos, verdades práticas para o nosso dia a dia. 5 pontos que Jesus ensinou e que hoje o que é pregado nos púlpitos, ensinado por pastores e vivido por muitos, não está de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Comecemos então por Mateus capítulo 5, do versículo de número 3 até o versículo 12, quando Jesus diz que bem-aventurado é aquele que são os mansos, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os pobres de espírito. O que nós conseguimos entender de Mateus capítulo 5, do versículo de número 3 ao versículo 12, é o que Jesus entende como felicidade, como realização pessoal. Enquanto hoje os pregadores incentivam sonhos, conquistas, busque isto, busque aquilo, Jesus trouxe o ideal de felicidade muito diferente do que aquilo que é apresentado nos nossos púlpitos e pelos nossos pastores. A palavra bem-aventurado, ela significa mais do que feliz. Então Jesus não diz que mais que feliz é aquele que conquistou seus sonhos, comprou a sua casa própria, tem o seu carro importado. Não. Jesus diz que feliz é aquele que é humilde, feliz é aquele que é manso, feliz é aquele que é pobre de espírito. Por quê? Porque em todas estas bem-aventuranças está a recompensa que vem da parte de Deus. Aqui é o primeiro ponto de discordância entre aquilo que Jesus pregou e ensinou e aquilo que está sendo ensinado e pregado nos nossos púlpitos. Os nossos púlpitos, boa parte das suas mensagens, são mensagens de autoajuda, são mensagens de conquista, são mensagens de busca da realização pessoal. E nada contra isto. Lute cada um pelo seu sonho. Porém, entendamos que o princípio do Evangelho não é a ambição pessoal, mas é a contentação daquilo que o nosso Deus já tem nos concedido. Vamos continuando ainda analisando. Mateus capítulo 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 18, quando Jesus fala abertamente sobre as práticas devocionais da oração, do jejum e da oferta. Jesus manda orar em particular. Mateus usa o termo secreto. O Pai que te vê em secreto. Quando na questão dos dízimos e ofertas, quando for ofertar, que a sua mão direita não saiba o que a sua esquerda está fazendo. Quando for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, que o seu Pai que te vê em secreto. Quando for jejuar, não demonstre aos outros que está jejuando. Jesus ensina a fazer as coisas para Deus, o Deus que vem em secreto, o Pai que vem em secreto. Hoje,
é apresentado que que as obras devem ser mostradas, que os aplausos, os elogios é a parte máxima dos feitos. Não, meu amado irmão. O que nós fazemos para Deus, o jejum, a oração e as obras sociais, deve ser feita para Deus, ou por Deus, para que o nosso Pai, que vê o que fazemos no íntimo e no secreto, possa nos recompensar. O terceiro ponto, e é um ponto mais crítico ainda dessa rápida meditação, é a busca pela riqueza. Hoje, há uma euforia e uma busca demasiadamente das conquistas materiais, o céu na terra. E Jesus, em Mateus 6, do 19 e 20, nos manda buscar tesouros no céu, onde a traça, o ladrão não pode roubar e não pode minar. Não, Jesus não manda investir o nosso tempo e a vida inteira em busca de riquezas, não. Ele manda primeiro buscar o reino dos céus. Primeiro entender que o reino de Deus é mais importante. Porque tudo aqui é passageiro. Carros, casas, finanças. Podemos ter hoje e não ter amanhã. O ladrão rouba, o banco toma, as coisas vão embora. Nós devemos investir o nosso tempo, o nosso talento e os nossos recursos naquilo que permanece e prevalece. Diferente daquilo que está sendo pregado hoje, não. Os nossos púlpitos com os nossos coaches, com os pregadores incentivando as conquistas pessoais e esquecendo o Evangelho de Cristo Jesus. O quarto pilar, ainda nessa breve meditação, é quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que devemos porfiar por entrar pela porta estreita. Hoje, o Evangelho se alargou de tal forma que parece que o nosso Deus não tem mais por que olhar para os princípios, para os valores e para o caráter. Cada um vive do jeito que quer e Deus aceita tudo. Nosso Deus parece que é um vendedor que está numa feira ambulante oferecendo o seu produto. Não, não. Quem tem que se adequar à palavra somos nós. E a Bíblia continua sendo a Bíblia e os mandamentos continuam sendo os mandamentos. Porfiar por entrar pela porta estreita. Santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E por fim, quando nós olhamos para uma pessoa, julgamos sucesso, realização, quando ela alcança o ápice. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, que muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome curamos, expulsamos demônio, e Jesus dirá, não vos conheço. Não é porque a pessoa alcançou um nome na mídia evangélica, não é porque a pessoa tem milhares de seguidores inscritos no seu canal, não é porque a pessoa é um curandeiro da fé evangélica que esta pessoa está fazendo a vontade de Deus. Diferente do evangelho. Quem irá herdar o reino do céu é aquele que faz a vontade do Pai. Não é aquele que tem o seu nome na mídia, não é aquele que conquistou, não. O evangelho continua sendo o evangelho. O evangelho de Cristo ele é paradoxo ou paradoxal. Aquilo que Jesus ensinou está muito diferente daquilo que está sendo pregado e ensinado nos púlpitos evangélicos. Jesus ensinou que a realização pessoal não são conquistas materiais. Jesus ensinou que o que devemos fazer em secreto, não para ser visto pelo público, aplaudido e elogiado. Jesus nos mandou buscar as riquezas espirituais. Jesus nos mandou preocupar com as coisas do céu. Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima. Jesus nos mandou porfiar por entrar por uma porta estreita. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. O nosso Deus não aceita tudo, não. Existem princípios, existem valores, existe santidade. E por fim, não é qualquer paroleiro da fé, não é qualquer mercenário que está fazendo aquilo que é de Deus. Não é porque tem carro importado, mora em condomínios de luxo, tem riquezas que esse homem é de Deus. Não, meu amado irmão, Jesus nos ensinou um evangelho diferente. Então eu aconselho você, leia o evangelho e viva a palavra de Deus. Não aquilo que esses pseudos cristãos estão vivendo e incentivando os outros a viverem. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.